Fala galera, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês a mais este vídeo. Por isso convido você para deixar o seu like. Isso mesmo, pois o seu like mantém esse canal de pé aqui andando. E você que não é inscrito, vem pra cá, se inscreva. Eu não falo de religião aqui nesse canal, mas sim eu falo das boas novas que Cristo trouxe para nós. E creio que vai edificar muito a sua vida. Então, se inscreva aqui no meu canal e sem demais delongas, bora lá para mais um vídeo. Bem, hoje eu venho falar sobre olharmos para Jesus, olharmos para aquele que nos concedeu a vida eterna, aquele que trouxe as mensagens de boas novas, a mensagem de esperança para nós. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Eu queria primeiramente falar sobre o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento da Bíblia, né, do livro sagrado, ela fala sobre nós olharmos para o alto, para Jesus. Bem, certa vez, Jesus, quando ele estava aqui, um homem chamado Nicodemos o procurou. E os dois se encontraram ali à noite e Jesus começou a conversar com Nicodemos. Até que Jesus falou: assim como a serpente foi levantada ali na época de Moisés, o Filho do Homem precisa ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por que Jesus falou isso? Bem, lá no livro de Números, que é no Antigo Testamento, né, fala sobre uma passagem, tem ali uma passagem no capítulo 21, em que o povo de Deus, quando eles estavam no deserto, né, o povo tinha saído do Egito, eles estavam no deserto, eles começaram a reclamar e começaram a amaldiçoar a comida que eles estavam recebendo. Deus, ele derramava o maná, Deus, ele concedia codornas, Deus, ele alimentava o povo era alimentado pelo próprio Deus. Olhe para você ver. E o povo começou a reclamar, porque eles estavam sentindo falta da comida do Egito. E eles começaram a amaldiçoar essa comida. E começaram a falar: olha, nós estamos comendo comidas miseráveis aqui. E Deus cuidando deles o tempo inteiro. Deus permanecendo ali com eles o tempo inteiro. E eles começaram a amaldiçoar. Até que Deus, por um meio de trazer ali uma correção para o povo, Deus, ele acabou mandando cobras ali para aquela região. Aquela região ali do deserto é uma região cheia de cobras. Mas Deus, ele mandou mais ali para ensinar, educar o povo, porque o povo estava reclamando demais. Às vezes na nossa vida nós reclamamos muito e acaba a gente perdendo algo e precisando de algo que a gente tinha muito. E aí a gente fala: nossa, mas quando eu tinha aquilo, me ajudava tanto, agora eu não tenho, estou aqui reclamando. Naquela época eu reclamava e agora estou precisando. E Deus foi e mandou ali as serpentes. E as serpentes começaram a morder as pessoas. E as pessoas começaram a morrer por causa do veneno das serpentes. Até que o povo chegou diante de Moisés e falou: olha, nós nos arrependemos de ter amaldiçoado toda a comida, de ter amaldiçoado Deus, por ter reclamado, estamos arrependidos. E o povo chegou em Moisés. E Moisés chegou no Senhor e falou: Senhor, o povo se arrependeu, por favor, nos ajude, por favor, livra essas cobras aqui do meio do nosso povo. O que Deus fez? Deus falou para Moisés fazer uma serpente de ouro e levantar aquela serpente num poste. Então Moisés fez aquela serpente e colocou num poste. E Deus falou: todo aquele que for picado por uma cobra olhará para a serpente e será curado. Por isso que quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus falou: assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem precisa ser levantado para a salvação. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi levantado, Jesus passou pela cruz. A cruz foi levantada, o Filho do Homem, o Filho de Deus, foi levantado ali na cruz. Todo aquele que olhava para a cobra era curado na hora, quando era picado por uma serpente. E a serpente simboliza o pecado na nossa vida hoje. A serpente simboliza as condenações que nós recebemos na nossa vida. Quando nós somos picados pelo pecado, somos picados pelas tentações, pelas guerras que acontecem em nossa vida. Nós olhamos para a serpente, nós olhamos para Cristo ali representando e somos curados. O pecado tenta nos picar, tenta nos constranger, o pecado tenta nos envenenar. Mas nós, quando olhamos para Cristo, nós temos a cura da nossa vida. Às vezes nós ficamos sem saber o que fazer da nossa vida. Às vezes não temos uma esperança, não temos um foco, nós não temos ali um propósito. Mas quando olhamos para Jesus, nos apresentado um propósito. Às vezes nós ficamos perdidos, sem saber o que fazer, ficamos perdidos sem nenhuma luz. Mas quando olhamos para Cristo, Ele nos concede um caminho.
Jesus mesmo fala, quando ele estava nos seus últimos dias aqui, nos últimos momentos aqui na terra, Jesus fala para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus fala: eu estou dando o caminho para você. Eu sou a verdade que traz a verdade para você, e eu sou a vida. Sabe o que acontece com as pessoas de hoje? Às vezes eu ando, trânsito, na rua, no shopping, na feira, e eu fico olhando as pessoas, e às vezes as pessoas, elas têm um olho vazio, sabe? Você olha pro rosto da pessoa e parece que ela tá sem esperança, sem propósito. Mas Jesus nos dá o propósito. Em todas as pessoas, quando você conhece uma pessoa que passou por um problema, você vê uma pessoa que fazia muitas coisas erradas, uma pessoa que só fazia coisa errada, quando ela lê esse livro, quando ela conhece Jesus, aquela pessoa é transformada, não é? Você pode conhecer, provavelmente conhece alguém que depois que conheceu o cristianismo, conheceu o evangelho, se tornou outra pessoa, cara. Aquela pessoa parece que se transformou em outra. Aquela pessoa do passado era outra. Agora, o que está ali no momento é outra pessoa. Não tem nada a ver. Por quê? Porque Jesus Cristo muda o caminho. Porque aquela pessoa olhou para Jesus. E olhar para ele não custa nada. Por isso que ele foi levantado ali no madeiro. Jesus, ele foi levantado num poste de madeiro, para que todo aquele que olhasse para a cruz pudesse ter a vida eterna, pudesse receber o perdão de seus pecados e a remissão e a redenção. Então, que eu e você aprendemos a olhar para Jesus, não olhar para a religião, não olhar para nós mesmos, não olhar para os problemas que acontecem, mas olhar para Jesus, não olhar para os homens falhos, mas olhar para aquele que é perfeito e que não é falho e que nunca vai falhar conosco. Então, é esse convite que eu faço a você: comece a olhar para Jesus, olhe para o alto, olhe para aquele que nos deu a vida eterna, olhe para aquele que nos concede a esperança, a perseverança e a redenção. Jesus Cristo, Filho de Deus, o que tira o pecado do mundo, o que tira o pecado da nossa vida. Quando o pecado nos envenena, ficamos ali envenenados por ele. Mas Jesus chega e tira todo o veneno da nossa vida, nos transformando em pessoas melhores. Então, esse vídeo, essa mensagem que eu deixo pra vocês, se você gostou, peço que você deixe seu like mais uma vez e compartilhe. Compartilhe na sua rede social, compartilhe no seu WhatsApp, para que mais pessoas possam receber essa mensagem e ser tocadas e aprenderem a olhar para Jesus Cristo. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.